E é isso, quando você é descartado, você ainda tá dentro dessa escravidão. Você ainda é um escravo. E é a pior sensação do mundo. Só que precisa suportar isso, que passa. As pessoas não querem suportar esse sofrimento. Nós somos adultos resilientes. Toda dor que vem, ela vai. Então a gente precisa entender, desenvolver essa inteligência emocional. Eu vou passar pelo luto e eu vou superar isso. Eu tenho capacidade mental e fisiológica para isso. Se eu não consigo sozinho, eu vou buscar medicação. Se eu não consigo, a medicação não deu certo também, vamos para terapia, vamos rede de apoio, vamos terapia em grupo. Mas eu tenho capacidade de sair desse lugar. O que não dá é você colocar a sua vida na mão dessa pessoa. E se continuar sendo escravo dessa situação, porque não tem fim. É o ciclo. Lua de mel, conquista, tensão, descarte, explosão. Então, entende? Aquilo ali não tem fim, vai ser eternamente. Até ele ter os 90 anos de idade, travado numa cama, ele vai continuar te ofendendo, te humilhando, te xingando, e depois ele olha pra você e fala: que bom que você tá aqui, porque você é o amor da minha vida. Então, aquilo que eu falo pra você, antes de tudo, você tem que ver se aquilo que você tá sofrendo agora realmente vale a pena você sofrer. E geralmente não vale. E você acaba querendo cobrar da pessoa uma explicação. Não é isso? Uhum. Ela quer cobrar uma explicação, ela quer cobrar. Então, peraí, todo esse tempo que você passou comigo, eu nunca signifiquei nada pra você? Deixa eu te contar um negócio. Não. E isso te ofende. Por isso que você tá aí sofrendo por esse calvo. Olha eu falando aqui. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, no meu incrível podcast aqui na sala da minha casa, é o retorno, é o segundo episódio da minha amigaça direto lá do Mato Grosso do Sul. Do Sul. Do Sul. Falar que é Mato Grosso é ofensa. Muita. Muita. Então, a minha amiga Letícia Centurion. Tudo bem? Agora em Floripa, né? Agora em Santa Floripa. Agora ela virou Catarina. manezinha da ilha, tá? Isso Não, aí. Eles não gostam muito que falam, né? Que nós somos manezinhos, né? Porque só eles que são. Só eles são. Ah, entendi. É tudo feio. E a Bom, gente honra isso, né? Que é lindo. Não, lá é foda. Florianópolis é um lugar, assim, que tá nos meus planos. É. Letícia, esse é o segundo episódio, certo? Certo. No primeiro episódio, a gente falou sobre o quê? Famílias narcisistas. O puro suco do churume. Aprendi a apertar. O puro suco da violência psicológica, manipulação velada e todo aquele sofrimento do povo que quer honrar os pais e os pais querem que se dane a vida dos filhos. Uhum. Episódio maravilhoso, porém, você só vai assistir esse episódio depois que você assistir este aqui até o final, depois que você dá um like nesse vídeo. Depois que você dá um like nesse vídeo, depois que você comentar esse vídeo, depois que você hypar esse vídeo, depois que você seguir todas as redes da Letícia que estão aqui embaixo. Então você pega esse vídeo aqui, sobe, aí lá embaixo tem um monte de inscrito, embaixo tem o Instagram dela e o TikTok dela, certo? Certo. Dá um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. É. E pra você que entendeu a dinâmica narcisista, tem que entender como funciona a família do narcisista. Exatamente. Né? Porque você que tá aí saindo de um relacionamento com ele, provavelmente a família dele vai te atacar também. Então já tem que ficar blindado, entendeu? Já tem que comprar metralhadora e matar todo mundo. Quer dizer, brincadeira. Vamos lá, Letícia, nós vamos falar sobre descarte, é isso? Uhum. Eu chamo de bênção. Eu também. Eu chamo de livramento do satanás, Libertação. entendeu? Nós vamos falar de Uhum. libertação narcísica. Você lembra que tinha, na época que eu ia muito pra igreja, tinha aquele culto, aqueles retiros de cura e libertação. É mais ou menos por aí. Você Cura e conseguiu libertação. se livrar de narcisista, foi descartado, meu amigo, minha amiga, você foi liberto. Nesse episódio nós vamos te mostrar o porquê que você tá sofrendo à toa. À toa. Parece que não, né? Parece um amor, um encontro de almas, como eles costumam dizer, de outras vidas, minha cara metade, meu tudo. Minha metade de laranja. Não consigo viver sem, consegue. Então é assim, já sabemos, a essa altura do campeonato, você já assistiu 1 milhão de podcasts, de vídeos, você já maratonou todos os conteúdos da Letícia. E você já percebeu que o narcisista, ele é um padrão comportamental. Sim. Então ele tem o começo, o meio e o fim. E depois tem o começo, depois tem o meio, depois tem o fim. E você fica nesse paradoxo do inferno. Você fica nessa roda gigante de bosta, de churume. E
A parte mais dolorosa é justamente quando acontece o descarte. Porém, antes do descarte tem o love bombing, tem ele te enchendo de amor, você achando que você encontrou o príncipe encantado. Depois tem a parte da manipulação, que é o gaslight e os... Vai falando aí, gaslight, hoovering, blá, 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 até esse cara fala assim, não quero mais. Certo? E te descarta. E te descarta. Então, vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. O que faz o narcisista descartar alguém? Quando você não tem mais nada para oferecer para ele e quando ele encontra alguém que tem muito mais recursos do que você. Quando você está doente, com um câncer, quando você está desempregada, quando ele sugou tudo de você, seu recurso financeiro, sua saúde emocional, sua saúde física, quando ele foi desmascarado, entende? Quando ele nasceu uma criança, agora ele tem responsabilidade. Quando ele precisa ter algum tipo de responsabilidade que você começa a pressionar, então ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, até criar em você o medo do abandono. Então ele vai estar sempre jogando com você. Tem aquele descarte que é para sempre, ele te descartou e te excluiu da vida dele, você não existe mais, e tem aquele descarte que é com descarte e hoovering, te pega de volta. O hoovering é sugar. Então ele vai te descartar, vai te pegar de volta. Vai te descartar e vai te pegar de volta. Vai ficar nessa dinâmica. Curiosidades do mundo narcisista. Você sabe por que hoovering? Hoovering, se eu sei por quê. Essa é muito boa, hein? Já estudei, mas qual é a sua versão? O hoovering é uma parada de aspirador de pó. Sim. Dos anos 70, não é isso? E ele tinha uma propaganda que era preto e branco, alguma coisa assim, que passava na televisão, do hoovering, e ele era um aspirador de pó muito potente, e ele sugava tudo, pessoas, e e eles pegaram esse termo e adaptaram pros mochila de criança, aí, pros pata rachada, satanás, Beelzebub, e eles fazem esse hoovering, eles sugam a vítima de volta, entendeu? Porque o narcisista, ele é muito sedutor, ele é encantador, ele te estudou, ele sabe o que você gosta, o que você não gosta, como que ele vai te conquistar, o que ele vai te dizer para você voltar, o que ele vai fazer para você voltar, ele sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles. Então, por isso que a gente fala de hoovering, porque, por exemplo, se você tem, o que acontece muito, aparecer com uma terceira pessoa, e aí você vai despertar em você os ciúmes, a insegurança, o medo dessa troca, vai aferir o seu ego, medo de abandono, se você já foi abandonada pela família, se você já não foi, se você tem um pai presente, se você não foi. Então esse é o hoovering, ele vai pegar o seu ponto fraco quando você vê que você tá lá dentro. Ele é um camaleão, então ele fala, se você é amarela, eu sou amarelo agora e eu, entendeu? Se você tá verde, eu me torno um verde e eu pego você pra mim. Ele modela o comportamento dele, a comunicação dele, para ele se tornar irresistível, ainda mais atraente e ainda mais presente de Deus, né? Pra laçar você ainda com mais força ainda. E principalmente porque você tá viciada nele. Você está viciado nela. Então, pra ele te sugar é muito mais fácil. É como um adicto, oferece pra ele. Ele vai cair, não vai conseguir. Tá. É o que ele faz. Ele é a droga na mente da pessoa. O narcisista é uma droga na mente das pessoas. O narcisista é uma droga. Então diga não às drogas. Aí, ó. Diga não às drogas. Diga não às drogas. Diga não às drogas. Então a gente já sabe que existem pelo menos dois tipos de narcisistas, que é o vulnerável e o grandioso, tá? Uhum. O descarte deles é diferente ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque os dois estudam a vítima. Entende? Os dois, eles são extremamente sedutores. O vulnerável e o narcisista, eles têm esse aspecto de... que você... É o vício. Porque assim, o que acontece na sua mente? Você está viciado. Tome consciência disso. Você está viciado nessa pessoa. Tá. A partir disso, ele vai... Se você tá com muita fome, você tá no deserto, sem recursos nenhum, e alguém aparecer com água e comida, você vai comer. É o que ele faz com você. Se você tá muito carente, você tá vazia, você tá desesperada, você tá com medo de ficar sozinha, entende? Ele vai te pegar por isso. Então, tanto o grandioso quanto o vulnerável, por exemplo, o grandioso pode usar recurso financeiro. Então, ele não deixou você trabalhar... Ele limpou sua conta. Quando ele tem de recurso financeiro, né? Sim. Porque o que eu recebo de história de uns caras, da uma mulherada se lascando com os caras liso, quebrado. Meu Deus do céu, né? Nossa. Então, assim, dinheiro não é diferencial pra isso acontecer.
Não, não. Né? Por exemplo, se ela foi abandonada pelo pai, ela vai sentir muita dor na hora desse abandono, porque é uma dor visceral, é a dor da criança abandonada, é um trauma muito profundo. Então ele vai, se por exemplo ela cresceu ouvindo a família que ela tem que ser uma mulher casada, que ela não pode ser separada, para ela é motivo de vergonha, então ela vai sentir dificuldade de terminar esse relacionamento. Se ela é religiosa e a religião impõe que ela não pode ficar sozinha, que ela tem que ter um relacionamento e que por causa dela não deu certo aquele relacionamento, que ela carrega essa culpa também. Então ele pega ela por isso. Ele faz promessas, né? Descartou, depois ele faz promessas de novo. Então, tanto o vulnerável quanto o grandioso são os mesmos mecanismos. É que um joga no coitadinho de mim, você não vai fazer isso comigo, porque afinal de contas, se eu errei é porque você me fez errar, né? E o outro você tem que dar graças a Deus porque eu te aturo na minha vida. Afinal de contas, se não sou eu na tua vida, você morre na sarjeta. A narrativa muda, mas as atitudes são as mesmas. Sim. Mas os dois, eles usam muito parecido, sabe? Eles oscilam essa narrativa. Tá? Tanto o grandioso como o vulnerável, eles vão oscilando nessa narrativa. Ele vai olhar o que é que pega essa pessoa, o que eu falo, porque ele observa a sua expressão facial, ele observa onde você dói, em que momento você chorou quando ele falou, em que momento aquilo doeu em você. Então ele vai te estudar para ele soltar as palavras. Inclusive, por exemplo, mulheres que sonham em ter famílias. Que não teve. Tem muita mulher que, por exemplo, não teve a presença paterna, não teve família, então ela sonha com aquele contexto familiar. Então ele vai usar o contexto familiar para controlar ela. Tá? Então o que é? Qual é a sua fragilidade? Eu vou usar contra você essa fragilidade. Pergunta. Você disse que quando ele arruma uma outra pessoa, tá? Essa outra pessoa, ela também passou pelo mesmo mapeamento, pela mesma coisa? Existe esse padrão também para arrumar essa outra pessoa? E adianta você chegar para essa outra pessoa e falar para ela que ele é narcisista? Não, muito pelo contrário. Porque ele já criou uma narrativa para essa outra pessoa. E não é de agora, né? Inclusive, as mesmas coisas que ele falou para você, ele vai estar falando a mesma coisa para ela. Entende? Então ele já criou uma narrativa para ela de que a outra está perseguindo ele, a outra não aceita a separação, que a outra... Minha ex é louca. A minha ex é louca. Ele já criou toda uma narrativa. A gente não está dormindo no mesmo quarto, a gente não está feliz. Então ele vai criando essa narrativa para outra e a outra vai comprando. Eu sou homem. Eu me relaciono, eu gosto de mulher. Eu sou homem, eu gosto de mulher. Eu já ouvi isso de mulher. Eu imagino vocês, mulheres. Você aí que pegou um cara casado, namora. Se você juntar R$1 pra cada cara que falou, que chegou em você. Ai, não, eu sou casado, mas a gente tá brigado. Não tem? Você estaria rica. Se eu que sou homem já ouvi isso de mulher, você imagina que os caras não falam pra mulherada. Estão no relacionamento por causa dos filhos. Ou por uma dívida que tá impagável, eu estou com dificuldade de pagar essa dívida. E aqui ela não me dá mais atenção. Ela está doente, a minha esposa está doente, eu cuido dela. Vocês usam muito essa narrativa. Não, mas aí é o cúmulo do filho da putice, né? Sim. Inclusive, eles adoecem a mulher. E a mulher, inclusive, está doente. Às vezes ela tem um câncer, por exemplo. E ele diz pra amante ou para essa outra pessoa que ele está cuidando dessa esposa que ela está com câncer. E aí a outra cai nessa conversa. Porque ele tem essa imagem de salvador, ele tem essa imagem de bom samaritano, de ovelha, de religioso, de coitado. Ele tem essa máscara. E ele é muito convincente. O manipulador, ele precisa de alguns minutos na sua frente para te convencer de qualquer coisa. Sabe o que apareceu semana passada? Comentários no YouTube. Eu acho que eu apaguei. Eu não sei se eu apaguei. Eu não deveria ter apagado. Apareceu em um dos episódios, eu não lembro de quem, falou assim, eu adoro vir aqui, comentário de um perfil anônimo. Tipo assim, não é, né, sei lá, Caneta Bic escreveu embaixo. Eu adoro assistir, eu adoro vir ler comentários
de episódios de narcisistas só pra eu ver a quantidade de suprimento que eu ainda tenho na vida. O cara escreveu embaixo. A vontade que eu tinha era entrar no computador e pegar o cara pelo pescoço do outro lado, assim, ó. Um cara escreveu, ou mulher, não sei, provavelmente homem. Mulher, ela nem se basta. O homem que quer. É coisa de homem essa merda. Eu adoro vir ler comentário de vítima de narcisista só pra ver quando vocês são otária. O que o narcisista ele pensa das pessoas isso. Você é um otário, você é um burro. Você acredita porque você quer. Entende? Você que está me deixando fazer isso. Para o narcisista. E enquanto a vítima acha que está ajudando ele a ser uma pessoa melhor. Ela vai atrás de terapia pro narcisista, de psiquiatra pro narcisista. Ela tá tentando salvar ele dele mesmo. Enquanto ele tá por trás da máscara, achando ela patética, achando ela uma idiota. Aperta aqui. Não, chamar de idiota, apertar galinha, você não sabe as barbaridades que eu já falei aqui. Eu vou falar uma barbaridade agora, entendeu? Eu pego muito no pé do povo. E eu falo uns palavrão aqui. Eu tô... Por ela ser mais classuda, entendeu? Por ela ser mais tímida, assim, eu não falei tanto palavrão no episódio passado. Mas assim, se você assistiu o episódio da Andresa, um beijo pra você. Eu liberei a cachorrada aqui. Eu falei palavrão pra caralho. O que acontece? Eu recebo muito comentário falando que os episódios são bons, mas eu fico zombando das vítimas, zombando das vítimas, e eu fico falando palavrão. O que acontece? Eu não tô zombando de você. Eu fico inconformado que você, com a inteligência que você tem, sabendo que o cara é narcisista, você ainda sofre se esse cara piscar pra você. E ele vai fazer muito pior. Ele vai fazer muito pior. Então, o que não entra na minha cabeça, eu desabafo meu com a minha audiência. O que não entra na minha cabeça é você vir me xingar que eu tô fazendo gracinha, que eu não estou levando o seu sofrimento a sério, que eu deveria ter respeito se você tolera um cara que arrebentou com você emocionalmente, se você tolerou, muitas vezes, algumas das vezes, tolerou agressão física, o cara de robô te bateu, te chifrou, te fez saco de pancada, de caixa eletrônico, e o errado sou eu do podcast que tô aloprando o cara que fez isso com você. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Por que pessoas que se envolvem com narcisistas defendem esses merda? Porque ele desperta nelas a sensação de que elas têm que salvar eles, porque eles se fazem muito de coitados. Eles despertam nela, nesse botãozinho emocional que ela tem, pena. Ele é o coitadinho, o injustiçado, que ele está tentando de alguma forma melhorar e ele não pode melhorar por causa disso, por causa daquilo. Então, como ele é manipulador, expert na manipulação, ele sabe dizer coisas que vai despertar em você aquele sentimento de, nossa, coitado dele, eu preciso ajudar ele, ele nunca foi amado, então o meu amor vai salvar ele. Tá? Ela já, de um lado, né, com essa dependência emocional, porque ela se torna, ou ela já vem de uma dependência emocional, ou ela se torna dentro desse relacionamento, por causa do vício, né, da mente. Então ela começa a entrar nesse jogo psicológico dele. E ele, por ele ter esse ar de grandiosidade, ele alimenta também nela a fantasia de grandiosidade. Ele vai usar os sonhos dela. Ele escuta ela muito, lá no começo da relação ou durante a relação, ele escuta quais são os desejos dela, quais são os sonhos dela, e ele vai usando isso com o decorrer da relação. Então ela olha para ele, quando ela pensa em terminar com ele, ela, os meus sonhos, como vai ficar? Tava tudo na mão, eu entreguei tudo para ele, eu entreguei a minha vida para ele, os meus projetos, os meus sonhos, a minha saúde, minha juventude, eu entreguei tudo para ele. Se ele for, eu fico sem nada. E literalmente ela fica vazia quando ele vai embora. Tá? Os dois ficam nesse vazio, porque o narcisista ele é vazio e ela vai se tornando vazia, porque ele é um sanguessuga. Ele vai sugando dela, vai sugando ela, até diminuir a autoestima dela, até ela diminuir a autoconfiança dela, os recursos dela, a saúde dela, e vai tirando vagarosamente. Quando ele parte para o descarte, ela já não tem mais nada. Ela está isolada dos amigos, ela está isolada da família, ela está sem recurso financeiro, ela está sem saúde, ela tá sem esperança. E é quando o cara vira pra você e fala assim, eu tentei
Eu tentei demais, só que você nunca percebeu que blá, 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 blá. E se você não tivesse me ouvido, eu não estaria terminando com você. Isso quando o cara te dá algum tipo de explicação, né? Porque também já acontece do cara simplesmente meter o pé, né? E se você acha que ele tá sofrendo pra fazer isso, ele tá se divertindo. Ou tô errado? Tá. Ele tá se divertindo. Ele se grava chorando. Ele grava áudio chorando. É tão bizarro. Ele narra todo o sofrimento dele pra ela. E ela realmente acredita que ele tá chorando, que ele tá sofrendo. Entende? Ele desliga aquilo ali. Aí ele já tá conversando com outra pessoa. Ele tá fazendo outras coisas. Ele tá... Ela ali acreditando no choro dele. Eles choram como ninguém. Eles simulam sofrimento Crocodilo como ninguém. chora, né? Entende? Ela Jacaré realmente... chora, né? Aí ela pensa, nossa, como ele me ama. Nossa, eu nunca ninguém vai me amar como ele. E aí ela entra nesse drama. Esse drama alimenta ela. Tá? Ela fica viciada nesse drama, nas palavras dele, que ele se derrama, e ele fala. E ele fala durante 15, 20, 30, uma hora ele fala, ele fica naquele telefone, ele fica naquelas mensagens de textos intermináveis. E ela fica viciada naquilo. Quando ele some, ela entra na abstinência. Ó, o cérebro viciado, ele sumiu, ela entrou na abstinência. A sensação de estar numa abstinência é uma sensação de morte. Eu entro num vazio cruel. Então ali eu começo a ter depressão, taquicardia, muita ansiedade, vontade de morrer. Entende? Eu sinto desespero, sem esperança para o futuro. Para mim, só ele existe, não existe mais ninguém. Eu não sou boa o suficiente, eu não vou dar conta da vida. Então começa a autoestima dela tá fragilizada. Quando a gente tá na dor, não sei se você já percebeu, quando a gente tá na dor, a nossa autoestima tá no chão. Nossa autoestima ela fica totalmente fragmentada. Sabe o que eu já percebi? Que é o seguinte. Quando uma pessoa ela tá se relacionando com um narcisista, que não é novidade pra ninguém, que ele te isola. Certo? Então, se você tem uma melhor amiga que ele é confidente, sua amiga é uma vagabunda, não presta, e ela não quer ver você feliz do nosso lado porque ela quer me dar. Bem isso. Ou ela tá trazendo recados de outros pra você. Se a sua mãe, sua mãe nunca gostou de mim, sua mãe nunca gostou de mim, sua mãe quer que você volte pro teu ex, sua mãe... Você entendeu? Então tem sempre uma narrativa de pessoas querendo estragar o nosso amor. E que essa pessoa, ela é o alvo, e que se o cara ele tem uma postura mais de iniciativa, ele vai defender isso. Eu não vou deixar que ninguém quebre o nosso pacto perfeito do céu, iluminado por Deus, né? Se ele tem uma iniciativa maior, ou se ele é o vulnerável, eu já tô acostumado a ser atacado, porque as pessoas não conseguem ver duas pessoas felizes, porque o mundo tá acabando, porque Jesus tá voltando, porque o céu é azul e porque é isso. Então aí ele vira e fala assim, então ele tem aquele cara que vai falar assim, eu não vou deixar ninguém, então assim, se é pra te afastar da tua mãe, eu vou te afastar da tua mãe, porque a mãe tem que criar os filhos pro mundo, pro futuro, e seu futuro sou eu. Esse é o pau na mesa. E tem o gatinho do Shrek, vida, ai não, então beleza. O que acontece? Você ali já não tem mais amigo, porque todas as suas amigas querem levar você pro prostíbulo, e todos os seus amigos querem te comer. Sua família não presta, e o seu sol sou eu. Então você se alimenta daquilo que eu te dou, porque eu sou a sua cadeia alimentar inteira, porque você depende de mim. Logo você está isolada. Quando um pau no cu desse cansa de você, independente de se ele vai voltar ou não, você fala assim, como é que eu resolvo a minha vida agora se nem amiga mais eu tenho, nem amigo mais eu tenho, e todo mundo cansou de falar isso pra mim e desistiram de falar isso pra mim, e o pior ainda tá por vir. Por quê? Quando você tá mal emocionalmente, você não consegue falar outra coisa a não ser disso. Então quando você finalmente consegue voltar pro seu círculo de amigos que você saía antes de você conhecer esse bosta, você volta
falando do cara. E você se torna chata pra caralho. Você se torna chata pra caralho. Então, tipo assim, lá, terminou. Todo mundo avisou ela. Eu vou te falar. E a vergonha? Culpa e vergonha, culpa e vergonha, Mas, culpa e vergonha. E sabe qual que é o outro problema também? Como ela terminou e voltou, terminou inúmeras vezes, a vergonha de voltar de novo. Então, daqui a pouco, relaxa, daqui a pouco ela tá lá de novo. Sim, e aí ela acaba realmente se isolando das pessoas porque ela tá com vergonha, porque ela sabe que, inclusive, você sabe quais são os sintomas do estresse pós-traumático das vítimas? Sonhar. Elas vivem sonhando que elas estão voltando com o narcisista, ou elas estão numa emboscada, ou elas estão sendo perseguidas, porque esse voltar para o narcisista, o hovering, é um trauma profundo que elas têm. Então, por isso que elas se isolam, porque elas já estão com vergonha de ir e voltar, e ela sabe que quando ela terminar, ele vai atrás e ela acaba cedendo. Aí, chega as mensagens pra mim, da galera contando história, ou me mandando DM. E eu faço amizade com esse povo. Se você vê os caras que a mulherada tá sofrendo. Se você vê os caras que essa mulherada tá sofrendo. Olha. Não dá, né? Não dá. Eu já. Enfim, eu ia contar um caso aqui. Inclusive, tem conteúdos no TikTok, nas redes sociais, que estão ensinando como a galera vai fazer o outro viciar nele. Tá? Eles estão ensinando técnicas de manipulação, de love bomb, liga e desliga, como que o outro, você vai fazer o outro se apaixonar por você, como que o outro vai se tornar dependente emocional de você, e a galera tá assistindo. Quando você percebe que o seu maior medo de perder não é uma perda, lembra que eu tava brincando no início do episódio? É livramento. Quando você percebe que se você fizer uma projeção de 5 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui pra frente, você vira e fala assim, cara, eu tenho total capacidade, com certeza, de ser uma pessoa 10 vezes melhor do que eu era antes, você para de se chicotear. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Porque a gente sai, antes de tudo, confuso. Então você tá triste, muitas vezes você não tá triste porque o negócio acabou. Você tá triste porque você não entende o porquê que aquilo acabou. Tipo, é um paradoxo da incerteza. Eu não sei, o relacionamento era uma merda. Você que tá me assistindo, você sabe que o teu relacionamento é uma merda. É uma merda. Ele é feio pra caralho, e você tem ciúme desse feioso. Você não entende por que um monte de mulher fica dando em cima dele, você tem ciúme dele. Você não entende. Você não entende. Sabe por quê? Porque ele fala aquilo que elas gostam de ouvir. Do mesmo jeito que ele manipula você, ele manipula outra. E você tá sofrendo porque esse cara foi embora. Não é assim? Você não tá sofrendo porque ele foi embora. Você tá sofrendo porque você não consegue entender o porquê que você tá sofrendo. Essa é a minha teoria. Então, aquilo que eu falo pra você. Antes de tudo, você tem que ver se aquilo que você tá sofrendo agora realmente vale a pena você sofrer. E geralmente não vale. Geralmente não vale. Entendeu? E você acaba querendo cobrar da pessoa uma explicação. Não é isso? Ela quer cobrar uma explicação, ela quer cobrar. Então, peraí, todo esse tempo que você passou comigo, eu nunca signifiquei nada pra você? Deixa eu te contar um negócio. Não! E isso te ofende. É assim que o povo me xinga. Ai, Otávio, você tem que... porra nenhuma, você tem que dar um jeito na sua vida, caralho. Olha eu me soltando aqui. Você entendeu? Então, assim... mas a sua linguagem é muito agressiva. O cara era de boa. O cara que metia a mão na tua cara, você tá querendo voltar com ele. O errado é o cara do podcast. Por favor, velho. Você entendeu? E esse padrão de você sair de um relacionamento com o narcisista e entrar em outro relacionamento com o narcisista é muito comum, tá? Porque lembra que a sua mente tá viciada? Lembra? Entende? Então você vai buscar alguém que seja parecido com esse narcisista. Então você vai sair. Por isso que é importante a autoanálise, para você entender toda essa dinâmica, como é que você funciona, o porquê que o seu cérebro ele busca e se conecta e tem sede dessas pessoas na sua vida, porque existe lá no seu inconsciente uma necessidade dessa pessoa ali, tá? Por quê? Então, quanto mais você conseguir entender isso, mais você se liberta disso. E também no processo terapêutico, também aprender as técnicas de manipulação. Eu ensino minhas clientes a identificarem as técnicas de manipulação para elas pegarem no ar, porque o que tem aí de narcisista por aí
buscando gente ingênua e gente que tá buscando esse rei que você falou, ele tá agora, o servo tá sem o rei, então ela tá buscando alguém para preencher esse vazio dela. Então a gente, no processo terapêutico, a gente vai passar por esse momento de aprender a identificar a manipulação e também o autoconhecimento. Como é que, igual você falou, tentar entender como é que eu entrei nisso. É o processo do luto. Como eu fui tão burra? Como eu fui tão idiota? Por que eu me deixei chegar nesse movimento? É super normal. Exatamente. E a resposta é, não interessa, não vai fazer a menor diferença. Você entendeu por que você entrou nessa. Você tem que entender, não volto atrás e isso não vai se repetir. Agora, o porquê que eu entrei nessa? Você estava carente, era Mercúrio retrógrado, era trauma de infância, macumba que fizeram, coaram o characueca, sei lá, eu que fizeram, porra, não sei. Mas não faz a menor diferença. E principalmente apreciar o seu processo de evolução. Você não é mais aquela mesma pessoa. Tá? Hoje você é uma pessoa completamente diferente. Hoje você tem recursos de autodefesa, hoje você é uma pessoa mais evoluída, hoje você se conhece mais, você sabe aonde são os seus pontos fracos, porque a terapia ela é importante para você, tem que aprender os seus pontos fracos, seus pontos fortes, para outra pessoa não usar isso contra você. Para você usar até os seus pontos fracos a seu favor. Eu acho que a facilidade de informação, de internet, de comparação, de ego. O que é a rede social hoje se não é um grande comparativo de ego, de número, de vidas perfeitas, onde você precisa mostrar para o outro que você é melhor que o outro, vira um zoológico mesmo, vira um Sodoma e Gomorra, sabe? E quem é que vai se lascar? Quem é do bem. Não é assim? Sim. Se lasca quem é do bem. Por isso que a gente precisa sair da ingenuidade. A gente tem que despertar. O ingênuo, ele cai em qualquer conversa. Então a gente tem que aprender a identificar as manipulações, perfil de pessoas. Vai entrar vai ser amigo, vai ser pai, vai ser mãe, vai ser vizinho, vai ser patrão. Você vai estar sempre naquele meio ali, se você continuar sendo ingênuo. O que você falou, eu achei muito interessante, que o narcisista é droga. Então, se você sabe que você tem problema com álcool, não chega perto da porra do álcool. Mas é muito simples falar. É que no caso o álcool, né, você tem que ir até o mercado, até o bar pra comprar. No caso do narcisista, ele vem até a tua casa. Ele vem te oferece. Ele te manda mensagem, né? Ele sabe que é teu aniversário, ele sabe que tem uma amiga minha, eu vou falar o nome dela. Hoje é aniversário dela. E ela me mandou mensagem. Eu não conheço ela pessoalmente, ele é aqui de São Caetano. E eu salvei ela, tá? Ela disse que eu salvei ela, que o cara botou de um pau no cu, né? E ela tava morrendo de medo, porque hoje ela estava sofrendo, faz uma semana que ela tá sofrendo, porque hoje é aniversário dela e ela sabia que o cara ia se manifestar. Sim. E eu falava assim, mulher. E se ele não se manifesta, ela tá esperando. Olha você, no dia mais importante pra você, que é você tá se divertindo, feliz, fazendo as coisas que você gosta, você tá esperando uma mensagem, uma ligação da pessoa. Mesmo sabendo que o cara é um puta de um pau no cu. É muita escravidão emocional, né? Escravidão emocional. Hein? E é isso, quando você é descartado, você ainda tá dentro dessa escravidão. Você ainda é um escravo. E é a pior sensação do mundo. Só que precisa suportar isso, que passa. As pessoas não querem suportar esse sofrimento. Nós somos adultos resilientes. Toda dor que vem, ela vai. Então a gente precisa entender, desenvolver essa inteligência emocional. Eu vou passar pelo luto e eu vou superar isso. Eu tenho capacidade mental e fisiológica para isso. Se eu não consigo sozinho, eu vou buscar medicação. Se a medicação não deu certo também, vamos para terapia, vamos rede de apoio, vamos terapia em grupo. Mas eu tenho capacidade de sair desse lugar. O que não dá é você colocar a sua vida na mão dessa pessoa. E se continuar sendo escravo dessa situação, porque não tem fim. É o ciclo. Lua de mel, conquista, tensão, descarte, explosão. Então, entende? Aquilo ali não tem fim, vai ser eternamente. Até ele ter os 90 anos de idade, travado numa cama, ele vai continuar te ofendendo, te humilhando, te xingando, e depois ele olha pra você e fala, que bom que você tá aqui, porque você é o amor da minha vida. Narcisista você não responde, narcisista você corre. Narcisista você toma distância. Sim. Entendeu? E ela fala que mas agora eu vou fazer a pedra cinza. Eu tô na pedra cinza, estou em contato zero. Beleza. Aí você entra no Instagram dela e tá lá. Sou uma nova pessoa. Agora sim minha vida vai pra frente. Você tá
você tá mandando recado naquela porra. Uhum. Sabe? De alguma forma você tá deixando você tá deixando uma porta aberta, uma migalha pra esse cara olhar o teu perfil e falar, esse recadinho é pra mim. Então vamos ver se ela tá bem mesmo. É aí que o cara tora no teu rabo de novo. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de descarte, quando a gente fala em descarte, agradece, vai embora, vai com Deus. Uma amiga minha, meu Deus, ela era casada com um cara que era viciado em cocaína. E esse cara, ele fazia a vida dela um inferno. A vida dela é um inferno, a vida dela é um inferno. Ela deu graças a Deus que esse cara arrumou uma amante e foi embora com a amante. E tipo assim, ela falou assim, Otávio, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque a minha vida era um inferno na Terra. E esse cara achando que tava abalando porque ele arrumou uma mais novinha. Eu tenho dó da coitada. Então assim, em vez de você ficar com raiva ou você querer livrar a próxima vítima do narcisista, ora por ela. Uhum. Não tem, assim, não é mais problema seu. Não. Essa é a melhor forma de lidar com Na o verdade, é descarte. uma desculpa de forma inconsciente você continuar conectado com ele. Porque lembra do vício? Entende? Você ir lá e tentar alertar outra, e tentar. Na verdade, você tá alimentando o seu vazio, o seu vício por ele. Ainda você tá conectado com ele. É difícil desconectar, mas tem que ter isso. Não vai. E a gente entra também naquele assunto da vingança, né? Uhum. Porque é tão bom você ficar sabendo que ele morreu. É tão bom você ficar sabendo que ele caiu, assim, quebrou o pescoço. É tão bom você ficar sabendo que ele arrumou o doido arrumou um outro doido e o outro doido desencarnou ele. Só que é o seguinte, né? Não adianta. Se vingar de narcisista adianta pra alguma coisa? Não. Ainda mais se você acredita em energia, só tá atraindo coisa pra você. Ele vai continuar, não tá nem aí pra você. E se por acaso ele voltou, é porque ele continua achando que você é trouxa. Então não tem vantagem. Sim. É só derrota na sua vida. E fica postando coisa também, né? O que você acha É muito perigoso. É muito perigoso que você se expõe, né? Você você dá mais mantimentos para ele, você dá mais recursos para ele. Então, essas postagens, é importante ficar neutra. Fica na sua, porque como o seu ego tá ferido, você quer mostrar que você tá bem, você quer mostrar que você tá evoluindo. Só que isso é só para ele mais mantimento, que ele vai juntando e depois ele vai vir para cima de você. Tá? Então, é tentar ficar neutra, tentar ficar na sua, curar, ter uma medicação, né? O que você achar que tem que ser, às vezes buscar essa parte religiosa. E tomar muito cuidado também, né? Porque tem religiões que acaba juntando vocês dois de novo, então é um pouco perigoso. E tem religiões também que dão as costas para a pessoa que é separada. Tem muitas religiões que dão as costas para as mulheres que são separadas. Então elas buscam lá um acolhimento e elas são mais julgadas do que acolhidas. Ela não falou, mas saia fora da igreja. Falei besteira? Não. Não vai, tá bom? Não vai, é isso. Aí essa parte eu não ponho no ar, entendeu? Eu boto um pi, aí o povo, o que você falou? Deixa pra lá. Indo para o final do podcast. Já! A gente pegou em bala agora. E o povo não deu nem like ainda. Ai, eu não acredito. Se o povo a gente falou tanto, a gente ensinou tanto, a gente deu tanta coisa de graça aqui. Aí o canal acaba, você fica assim, cadê o canal do careca com a galinha de borracha? Aí acabou, porque você não deu a porra do like. Ó. Vamos lá. Pedra cinza. Qual o tamanho da pedra que você tem que tacar na cabeça do... Brincadeira. Que raio que é a pedra cinza? Pedra cinza é essa neutralidade. Pedra cinza é algo neutro, sem graça. Então é assim que você tem que agir como narcisista. Neutro. Não dá pra ele o que ele quer. Atenção. Ou a pessoa narcisista, ela busca atenção. Ela busca ou atenção positiva ou negativa. Seja caos, seja drama, seja sofrimento, seja alegria, o que seja. Não ofereça pra ele. Então ele tem filhos, que é muito comum, né? Você tem filhos, e-mail, sim, não, ok, não entra na discussão, não entra na briga. Comunicação fria, né? Completamente. Indiferença. Se você puder sair dessa cidade, se você puder mudar de cidade, mude. Recomece em outro lugar, sabe? De país, mude, tá? Porque essa pessoa, ela vai te destruir.
Ela vai te perseguir, ela vai te ameaçar, em alguns casos vai te ameaçar de morte, em alguns casos, tá? Que é os mais severos, nem todos fazem isso, mas tem essa porcentagem que faz. Você vai ficar com ele na sua cabeça, te julgando, você vai se achar uma pessoa puta, você vai se achar não merecedora das coisas, você vai se achar burra, Vai te porque achar ele uma pessoa fica... puta. Ela se acha, porque ele entra tanto na mente das pessoas... Que a pessoa se questiona se ela é que ela puta ou não. começa, ela não quer ter relacionamento, ela não quer se envolver, ela não quer sair, porque ele tá ali na cabeça dela vigiando ela. Porque ele disse pra ela, você queria separar porque você queria festar, você queria separar porque você queria ter sua independênciazinha, né? Ele joga pra cima dela. Então ela não consegue sair, ela não consegue se divertir, ela se acha horrível, ela se acha feia, ela acha que ninguém vai querer ela. Então é uma pessoa que ela consegue fazer uma lavagem cerebral na sua mente. Para você conseguir limpar a sua mente, tem que estar longe, contato zero, para você conseguir construir a sua identidade de novo. E essa voz, você conseguir limpar essa voz da sua mente, porque fica 24 horas, sem contar que você acha que está sendo perseguida. Tem esse lado ainda, que você sai na rua, parece que tá atrás de você, parece que você tá fazendo alguma coisa errada, você fica tenso, você fica ansiosa. Você tem algum paciente homem que já teve essa sensação de perseguição? Porque o que eu vejo, assim, é o natural. Olha a frase bosta que eu vou falar. A mulher, ela é tão injustiçada, que quando você fala de perseguição, eu vejo a perseguição física, tá? Não tô falando que a mulherada dá pra perseguir também, né? Agora, eu vou perseguir você, porque eu sou mais forte que você. Porque eu posso te bater, porque eu posso te sequestrar, porque eu posso te amarrar. Uma mulher, se ela vier me perseguir fisicamente, ela não vai arrumar nada, tá? Mas a perseguição da mulher é diferente, né? Aquela perseguição de fazer barraco, de riscar o carro do cara, de matar o cachorro do cara, de riscar, de falar, enfim. Mas você tem histórias de pacientes homens que foram perseguidos, assim, de fisicamente da mulher e querer bater no cara? Tenho muito. Só que elas são, aquilo, o narcisista ele age, a mulher narcisista e o homem narcisista eles agem depois que eles fecham a porta. Fecham o carro, onde não tem ninguém vendo, ou quando ela coloca uma câmera pra filmar, entende? Aí ela simula toda uma situação. Então é muito perigoso. Entendi. É um campo muito perigoso, o campo da manipulação. Muito difícil. Então, por isso que a gente fala contato zero. Contato zero com essa pessoa, porque ele vai tramar, ou ele ou ela, eles vão tramar coisas contra você. E vão juntar provas contra você. Então, você é ingênua, tá sentindo pena, tá sentindo dó, ela tá juntando coisas contra você. Entende? Isso que é o perigo. Contato zero significa não só falar com o cara. Significa você parar de stalkear ele com a tua conta fantasma no Instagram que você tem. Inferno. Tô errado? Não, tá certíssimo. Aí você acredita agora que ele arrumou a mais feia? Foda-se que é mais feia, que é mais bonita, que é mais rica. Foda-se. Você tá se preocupando com o quê, caralho? Tô errado? Não, tá certo. Qual que é o recado que a gente dá pra esse povo? É vício, né? Ela tá obcecada, ela tá nesse movimento de obsessão. Então, o que a gente pede? Aos poucos você vai largando, porque eu entendo que você tá viciada. Eu entendo que é uma obsessão. Vai soltando aos pouquinhos, vai soltando, começa a se concentrar na sua vida. Faça uma atividade física, toma uma medicação, procura um psiquiatra, faça uma terapia, um esporte novo, faça novos amigos, comece a se concentrar na sua vida, porque você tá se alimentando da vida dele. O seu vazio é tão grande que você está se alimentando da diversão dele, dos relacionamentos dele, do que ele está fazendo, do que ele está deixando de fazer. Mas, então, desculpa, então... É isso. Então, agora fazer o esforço para sair da obsessão dele e voltar para você. A princípio é difícil, mas não é impossível. Aos poucos você começa a retornar para você. Você não tem cachorro, né? Não. Você sabe qual que é... Olha o exemplo da hora que eu vou dar. Você sabe qual que é a importância do adestramento do cachorro? Você tirar a ansiedade. Uhum. Quando um cachorro, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe qual que é o próximo passo, ele não fica ansioso. Então, se você tá com um biscoito na mão, ele pode implorar por aquele biscoito. Ele só vai ganhar o biscoito se ele sentar. E o narcisista faz isso. É um negócio muito pavloviano, assim, onde se você me obedecer, eu te dou alguma coisa. Se você
Entendeu? Se você se afastar da tua amiga, eu te dou uma migalhinha de amor. Entendeu? O que acontece? Quando quando o cachorro ele tá no portão e ele vê outro cachorro, ele fica bravo. Ele tá 100% instintivo e brigando e tretando. O cachorro adestrado, não. O cachorro adestrado, ele só faz barulho quando ele percebe que aquele é um ataque real. Entendeu? Então, por exemplo, o que é o adestramento? É a manutenção da ansiedade do cachorro. Quando o cachorro... E é uma vida muito chata, porque ela não tem surpresas. Entende? Uma vida do cachorro... mas o cachorro adestrado, ele vive mais. Tem menos cortisol rolando por ele tem menos estresse, você tem noção? O cachorro adestrado, ele vive mais do que o cachorro que nunca foi adestrado. Porque o cachorro que ele não foi adestrado, ele vai querer resolver tudo mordendo, rasgando, se lambendo, se fazendo coisas instintivas. E quando você faz a terapia, quando você entende que você precisa, agora você vai passar por um processo. O que é um processo? Vai demorar tempo. E o que o filho da puta vai fazer? Ele vai testar tua fé, tua paciência, tudo. Então, ele vai levar a tua ex-melhor amiga que ele pegou no restaurante que você gostava. E é de propósito, porque ele sabe que essa noite você não vai dormir. Entendeu? Mesmo. Ele vai mandar mensagem pro teu irmão. Ele vai mandar mensagem pro teu chefe. Ele vai testar a tua fé. Entendeu? E o seu poço de raiva, ele é natural. Só que se você latir, você não tá sendo adestrada. Porque, na verdade, se ele te descartou, é porque você não foi adestrado o suficiente, ou ele arrumou um outro cachorro que adestra facilmente, vamos assim dizer, esse exemplo. Nem sei se foi um exemplo bom, foi? Não sei. Não sei, foi. Escreve aqui pra mim se meu exemplo foi bom ou se eu tô falando bosta. Mas o que acontece? Até no novo relacionamento ele vai te perturbar. Se o seu sonho era ir pra Paris, a hora que esse cara, a primeira oportunidade que ele tiver pra levar a mulher, o novo amorzinho dela pra Paris, você vai ficar sabendo que esse merda levou ela pra Paris, você stalkeando ele ou não. Porque aí vai vir um macaquinho voador, você viu, eu vi o fulano lá de tal, lá em Paris. Você viu aonde? Não tem, aí já o sangue ferve, você vai fazer o quê? Latir no portão. Então assim, quanto mais você ignorar o cara, inclusive dentro da tua cabeça, aí como é que faz? Não sei, porque eu quero que todos morram. Entendeu? Aí você ensina como é que o povo faz, se é meditação, se é voodoo, não sei qual que é a saída disso. Mas como tirar o narcisista da cabeça? Nossa, as melhores clientes são aquelas que são orgulhosas. Sabe aquela cliente que ela quer estudar todinho o funcionamento dele pra ela não dar o gostinho pra ele, dele manipular mais ela? Ah, boa. Ele vai fazer isso, ele faz aquilo, ele faz e ela tá lá, ó, plena. Tá, é claro que ela tá morrendo dentro da clínica. Na terapia ela tá ali. Mas é só você que tá sabendo. Mas só nós duas. Ela tá ali, ó. Sabe? Se desenvolvendo, crescendo a bunda dela na academia. Malhando a raba. Sentando em outro. Ali crescendo na vida profissional dela. Tá lá, ó, potente. Cresce. E ele tá lá todo tentando de todas as formas pegar ela de todos os lados, mas ela tá focada nela. Nossa, não tem... Eu sinto um prazer de atender. Você fica feliz por ela. Nossa. Sabe, nos tornamos melhores amigos. Dessas pacientes você nem cobra. Não, e elas pagam tão bem, porque elas estão indo tão bem na vida, elas sentem prazer em pagar aquela sessão. As 2 vezes por semana que eu falei, aquilo que você falou aconteceu. Tem umas que me chamam até de bruxa. Você é bruxa, Lê, porque aquilo que você falou foi o que ele fez. Que existe um modus operandi. É um padrão muito pobre, né? É um padrão muito pobre. E esse cara que você acha, ai meu Deus, ele era tudo de bom, ele era muito inteligente, na verdade é burro pra caralho. Se ele fosse inteligente mesmo, ele tinha te dado valor. A inteligência mais potente que o ser humano tem é o autodomínio. É a inteligência emocional. Você é imbatível, é imparável quando você tem inteligência emocional. Ninguém mais brinca com você. E você chega onde você quer. Você faz o que você quer da sua vida. Você tá sempre no topo. Por causa da inteligência emocional. E um dos pilares de inteligência emocional, estoicismo, é justamente o seguinte.
isso não é pra mim. Eu não sei qual foi o Eu filósofo. mereço coisa melhor. Eu não sei qual foi o filósofo. Eu sei da frase, mas não sei o dono da frase. Que vira e fala assim... Fugiu. Ô, TDAH, desgraçado. Da liberdade, como que é? O pior tipo de escravidão é a liberdade. Onde você achar que você pode tudo. Onde você achar que você tem direito a tudo. Isso é uma escravidão desgraçada. Porque você não tem foco. Uhum. É literalmente aquela coisa, se você não sabe pra onde você vai, qualquer lugar serve. Por isso que você tá aí sofrendo por esse calvo. Olha eu falando aqui. E outra, assim, eu tenho uma... Sei lá, se eu pudesse falar com o teu bosta de estimação aí, o seu narcisista de estimação, eu ia falar assim, é chato, cara. O narcisista, ele é chato. Uhum. Então vira e fala assim, vai chato, fala, vai, você é chato, hein, cara, puta, vai, o que você quer? Ah, eu queria voltar. Não, chato, por quê? Porque você é chato. Começa a chamar o cara de chato internamente, em vez de você ficar lembrando do love bomb, de tanto de manipulação que o cara fez com você, programação neurolinguística, você vai pegar sua cabeça e você vai programar ela de uma outra forma. Você vai colocar ideias positivas, nem que essas ideias positivas sejam negativas. Não é pra você ficar lembrando dos tempos bons que você fez. Não é pra você ficar lembrando que você deu pra ele de ponta cabeça. Não. Essa parte você pula. Entendeu? Essa parte você faz com o amigo dele. Entendeu? Essa parte você faz com o irmão dele. Não! Tá perto demais. Mas enfim. Dá pro inimigo dele. Dá pro inimigo dele, velho. Ele tem uns inimigos, certeza. Narcisista tem inimigo pra caralho. Dá pros inimigos dele. Olha o conselho que eu dou aqui. Enfim, se você começar a botar na tua cabeça, falar, meu, esse cara é chato. Chato, sabe, chato. Vai, chato, fala, vai. O que você quer? Agora eu sei que você quer manipular, né? Ah, vai. Antecipação é tudo na vida. Porque esse povo, ele é minimamente previsível. E você é 10 vezes mais inteligente pra se antecipar a esse comportamento primário. É um negócio muito de fuga da dor e busca do prazer. É a primeira pirâmide de Maslow. Uhum. Esse cara, tudo que ele faz na vida dele, se ele já estudou na vida, é pra passar por cima dos outros. Se ele já parou pra refletir alguma vez na vida, é como que ele consegue tirar mais vantagem dos outros. Não é uma pessoa que você quer crescer do lado. Não é uma pessoa que você quer estar doente contando com um tipo de ajuda. Não é uma pessoa bacana pra você estar. E nem conversar, você consegue conversar com esse cara. Sabe? Então, assim, se você tem diagnóstico de dependência emocional, de depressão que seja, não espera você... Ah, eu preciso assistir mais 12 episódios do Barulho Mental? Assiste, pelo amor de Deus, assiste. E dá like. E dá like. E compartilha. Mas não espera nada, você não precisa de mais nada. Você já sabe que o cara não é pra você, você já sabe que ele é um craque. O cara é um craque de fumar, não é o craque de bola, não. O cara é droga, o cara é cocaína, o cara é merda pra você. Uhum. E a gente fica assim, ai, mas a merda era tão quentinha, a merda era tão... É o seu ego que foi atacado. Então você quer provar que você pode reconquistar ele. Ele faz exatamente isso com você. Então ele tá te controlando através do seu ego. Eu não entendo nada de... Eu fiz um curso de psicanálise, não me formei, não sou terapeuta, não sou nada. Uhum. Sou curioso. Tem água ainda? Tem. A sua... então eu não entendo nada de estilos de atendimento de psicologia. Se é psicanálise, se é TCC. Eu não entendo nada, eu não sei. Pergunta. O seu... qual que é o seu estilo? Análise comportamental. Análise comportamental. É o tipo que trabalha os traumas da infância ou não? Sim. É esse aí? Sim, também. Nós trabalhamos o comportamento, entende? O estímulo e a resposta daquele comportamento e a mudança daquele comportamento. Porque a gente consegue mudar uma emoção, um sentimento através da mudança de um comportamento. Eu consigo sair da obsessão pelo narcisista quando eu faço contato zero. Não é esperar sair da obsessão para me fazer o contato zero. Eu preciso primeiro mudar um comportamento, que esse comportamento vai mudar o meu sentimento por ele. Eu preciso me afastar. É como academia. Eu não tenho que esperar sentir vontade de ir pra academia. Eu preciso ir, porque aí vai despertar no meu corpo a endorfina, a serotonina, e eu vou sentir mais vontade, vou ver meu corpo modulando, mudando. Então eu continuo, né, crescendo e ficando mais forte. E isso é uma recompensa para o meu cérebro. Eu vou me sentir bem, me vendo bonita,
me vendo desenvolvida, tá? Na análise do comportamento é a mesma coisa. Eu vou mudar o meu comportamento para eu conseguir mudar o sentimento. E encaixa como uma luva no tratamento de vítimas de narcisista. Encaixa como uma luva. Encaixa como uma luva. Porque o que eu... vamos fazer uma alusão. É aquela mulher que tá acima do peso, comendo chocolate, olhando as gostosas no Instagram. Eu queria ter um corpo desse. Comendo chocolate, comendo chocolate, comendo chocolate. Se você não tiver chocolate, se você não comprar o chocolate, você já não tem esse... Né? Você já não vai ter essa oportunidade de zoar a tua dieta, uma Sim. parada assim. E aí a gente vai entender o porquê que ela está comendo chocolate. Qual é o vazio que ela está querendo preencher? É aí que você olha pra Como infância. ela aprendeu na infância? Qual é a relação dela com essa comida? E em muitos casos, tá? Pessoas obesas, elas têm mães narcisistas também. Outro detalhe que eu sei que pode virar aí um Mauê ali, mas quem atende na clínica, a gente começa a observar que a pessoa que ela está acima do peso tem uma questão psicossomática aí com mães narcisistas, tá? Pessoas que são controladas, que são abusadas, são torturadas. Aí ela acaba achando na comida um alívio. Um alívio. Mães narcisistas que sabotam elas, que deram muita comida para elas na infância, porque sentem inveja delas. Elas não conseguem mais parar de comer. Essa mulher que carrega um peso que não é dela, que é a vida dessa mãe narcisista. Essa que se sabota, que se acha feia, porque a mãe narcisista falava pra ela que ela era feia, que ela é incapaz, que ela é burra, que ela não vai dar conta. Então existe todo um trauma ali que a gente vai olhar, todo um contexto histórico, que a gente precisa olhar para essa mulher. Então ali ela vai começar a adotar, a partir da autoanálise, toda a história dela. Aí a gente vai começar a adotar técnicas para ela conseguir sair disso. Que doideira! Não é brincadeira a obesidade. Tem um fundo também ali de abuso. Não todos, mas a maioria sim. A maioria que chega na clínica, elas chegam com histórico de abuso. E aquele eterno comportamento que a pessoa que é vítima de narcisista liga um neurônio no outro, dá choque e vira e fala assim, vou falar agora para ele que é narcisista. Aí eu vou falar pra ele que é narcisista, ele vai cair em si, a ficha vai cair, ele vai parar de ser narcisista. Tá, aí ele vai... Aí o alecrim dourado da mulher chega pro Bostola e fala assim, escuta, você é narcisista. Você tá fazendo isso. Aí ele vira e fala assim, oxe, narcisista é você. Só que o cara tá muito mais treinado na narrativa e no argumento e fala que você é narcisista e você acredita que o cara é narcisista. E aí, velho, como é que faz? Porque o que vai acontecer? Primeiro, qualquer discussão para o narcisista, ele vai te copiar. Então, aquilo que você falar hoje para ele, amanhã ele vai falar. Tá? Às vezes na hora, né? Não é nem Às amanhã, vezes na hora. né? E também tem inversão de culpa. Por isso que não existe você querer confrontar uma pessoa narcisista. Vai falar para ele que ele é um psicopata e um narcisista. Ele vai falar, é você que fez isso. No final das contas, você vai acreditar que você é. E o argumento deles é muito melhor. O argumento deles é muito melhor, velho. São acostumados a mentir, a manipular. Você tentou trazer à luz, ou tentou ajudar, ou tentou se defender. E aí ele vai vir com ataque e atrás de ataque. E aí você vai passar a vida agora ouvindo que você é a narcisista da história. Não, aí numa dessas, você acredita, começa a se questionar. Já chegou alguém no seu consultório e falou assim, eu acho que eu sou narcisista e na verdade não era? Sim, muitas. Muitas. É normal. É normal. A maioria, elas chegam já... Primeiro elas perguntam assim... O primeiro ponto, elas chegam... Eu vou te contar a minha história e se eu for narcisista, você me fala. Elas já chegam com essa conversa pra mim. Entende? Aí eu vou pontuando a história pra ela, vou trazendo, aí a gente, com um processo longo, eu consigo identificar e mostrar pra ela também alguns comportamentos tóxicos que ela teve. Tem, tá? Ninguém é santo. A gente tem comportamentos tóxicos também, só que é diferente de uma perversão e um abuso consciente. Porque ele é consciente do que ele tá fazendo, ele não é um coitadinho, ele não tá fazendo porque ele é bobinho ou porque sofreu na vida. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Tanto é que eu até falei num outro podcast, ele não vai fazer isso com o superior, vai fazer isso com quem é inferior. É lógico. Entende? Ele não vai fazer lá fora, ele vai fazer dentro de casa, com as portas fechadas, com criança, com adolescente, e no com território os filhos, dele, né? no território dele. No território as pessoas dele. não conseguem se defender ali dentro. Deus que me livre. Me livrou, graças a Deus. É igual Graças aquele que traiu a vida inteira e chega nela, não trai.
Aí ela fala, não, mas ele tá diferente. Ele traía os outros relacionamentos comigo, ele não trai. Não, imagina, não. É que a tua é de ouro. Conta pra gente como é que funciona o seu trabalho. Meu trabalho? Como que as pessoas te acham, se você atende pessoalmente. Você atende só online? Só? Só online. Só online. Só trabalho online. E pra você entrar em contato comigo, você entra lá no meu Instagram, tem um link na bio. Você clica lá, vai cair lá nos meus contatos. Eu vou botar o link da tua bio aqui embaixo. Já pra você... Não vou botar não, porque a pessoa tem que ir no teu Instagram. Se eu colocar o link aqui, a pessoa vai no link e não te segue. Pegou? Então você vai entrar no Instagram dela. Ela vai seguir porque tem muita coisa boa lá. Tem muita coisa boa lá no Instagram. Vou repetir aquilo que eu acabei de... É que vocês não assistiram o primeiro episódio. Ou assistiram, não sei. De nada, né? Eu só trago o convidado foda, mano. Ela veio de Florianópolis pra cá, Letícia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por você ter vindo aqui pro interior de São Caetano do Sul. Adorei. Feliz aniversário. Obrigada. Amanhã é aniversário dela, então feliz aniversário. E assim, Obrigada. de verdade, todo o sucesso do mundo pra você. Eu reconheço, eu te contei a história do podcast, eu reconheço demais o trabalho dos terapeutas. E eu me sinto, um dos motivos pelo qual eu criei o podcast é que eu gosto de ajudar pessoas. TDAH tem essa, né? Altruísmo exacerbado, né? Uhum. Eu gosto muito de ajudar pessoas, e se eu ajudar terapeutas a ajudar pessoas, eu ajudo duas vezes. Eu ajudo você e a pessoa que está sendo ajudada por você. Olha que beleza. Né? E se você é terapeuta e quer vir pro meu podcast, escreve nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo que a gente troca ideia. Você recomenda vir aqui no meu Ai, podcast? demais. Que delícia. É muito gostoso. Você tem uma dinâmica muito boa. Não é só falar besteira, apertar a galinha e falar palavrão? Não. Não, muito além. Povo, muito obrigado. Vou pedir mais uma vez, dá um like nesse vídeo, segue tudo que tem da Letícia que tá aqui embaixo e se cuide, porque se você não se cuidar, ninguém vai cuidar por você. Para de querer cuidar da vida do outro, vai se cuidar, porque só assim você consegue sair desse inferno que você chama de amor, que na verdade não é. E você deveria resgatar o seu amor próprio fazendo terapia com pessoas muito competentes, que é a Letícia, por exemplo. Se cuidem!